noite. Boa noite. Tudo bom, Clara? Tudo bem, tô aqui passada com Glenda. Chego, eu tô aqui assim meio Ele lindo, tá né? anotando as coisas aqui. Gente, eu vou apresentar a Clara aqui para vocês, quem tá com a gente aqui na live, que de repente não conhece. Então, gente, olha só, Clara Nogueira é bordadeira, tecelã e crocheteira nos desvios. Arquiteta e urbanista, mestra em artes visuais pela UFPE e UFPB, idealizadora, coordenadora, pesquisadora do projeto de pesquisa cultural Mulheres que Tecem, Pernambuco. Tem um projeto artístico pessoal Linhas de Fuga, como eu falei para vocês, plataforma de divulgação dos seus trabalhos têxteis. Participou de exposições coletivas, em dupla com a artista visual Clarissa Machado, facilitadora de oficinas de bordado e tecelagem desde 2014. Mãe, 34 anos, e está aqui com a gente, né? Muito obrigada pela sua presença, Clara. Obrigada eu pelo convite, Camila. Vamos nessa conversar. Vamos nessa. Então, Clara, como tu viu, né, esse bate-papo que a gente iniciou com Blenda, a proposta dessas lives é justamente a gente abrir brechas para a gente trazer esses diálogos super importantes dessa cena artística atual, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa hoje, fala para a gente um pouquinho da tua relação com o bordado, né? Como é que iniciou essa tua sensibilização e mergulho, né? Que hoje você tem um amplo processo aí artístico. Então, como é que iniciou? Bem, a minha relação com o bordado em si ficou bem parecida com a de Glenda, assim, mas eu não aprendi em casa. Eu aprendi nessa escola que as pessoas ensinavam, né? Eu era semi-interna num colégio aqui em Olinda. E semi-internato era porque passava o dia inteiro na escola. Aí de manhã era uma escola normal mista e de tarde as meninas subiam para o convento. E lá a gente era ensinada a várias técnicas, não só manuais, assim, mas o que eu peguei mesmo foi o ponto cruz, o bordado tradicional, o crochê. Aí isso tudo eu aprendi lá, no Santa Teresa. Aí isso fui no Santa Teresa até mais ou menos 11 anos e tal. E sempre, enfim, sabia fazer a técnica, né? Mas não era um hobby, né? Eu era uma criança, era uma coisa assim que eu sabia fazer. Eu também tinha essa relação com o ponto cruz, também tive essa relação com o avesso. Enfim, as freiras não batiam na gente não, mas era bem complicado, porque a gente tinha que fazer um bordado muito perfeito, porque os bordados que a gente fazia eram vendidos na escola. A gente não trazia o bordado para fazer em casa, a gente fazia na escola e deixava lá, enfim. Aí. E o crochê não, o crochê, como o crochê, se você tiver uma agulha específica, você consegue fazer também. Aí eu, enfim, algumas vezes eu trazia a agulha de crochê da escola escondida. As freiras vão matar, tá ligado? Aí eu fazia crochê em casa. Uhum. E isso foi, enfim, do meu lado por toda a minha vida, né? Eu cheguei a bordar uma época em roupa e tal, para vender. Mas foi bem na época do nascimento do meu filho. Eu estava grávida do meu filho, José, que hoje tem 6 anos. Que eu, enfim, veio uma coisa de bordar mesmo, assim. E bordar, eu não sei exatamente dizer como foi, assim, como é que eu comecei, mas dá vontade, não sei. Aí Sim. eu comecei a abordar as coisas que, enfim, eu vinha trazendo. Eu sempre bordei, assim, dava de presentinho pro namoradinho que eu gostava, umas coisinhas assim, Uhum. Sim. bem assim. E depois não, depois eu fui vendo que esse bordado, ele podia, enfim, meio que expressar o que eu estava sentindo, né, tal. E com a gravidez de José, eu fiquei muito, 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 enfim,
questionando essa questão do corpo feminino, né? Que carrega uma criança, que amamenta, que tem um útero, que tem um peito, enfim. Isso tudo meio que nessa época veio à tona, assim, de uma maneira, e eu comecei a bordar nas roupas do pai de José. E ele ia trabalhar com essa roupa, enfim, ele, não eram várias roupas, não, foram umas 2, 3 camisas. E ele ia trabalhar com essas camisas e todo mundo começou a clarinha borda, acho que negócio massa, eu quero um bordado desse aí na camisa. Aí eu ficava, assim, eu não vou. Enfim, bordar em camisa é grande, né? Bordado é um trabalho, é um processo. Aí eu fui fazendo, aí vendo maneiras de bordar em coisas menores. Aí foi aí que eu comecei a fazer os bordados portáteis, que é como eu chamo. Aí comecei a vender esses bordados. Isso, enfim, eu tô acelerando o processo. Resumindo, né? Resumindo, Aí Clarissa Machado, que tu falou aí, que ela entrou aí já, não sei se ela tá aí assistindo a gente. É muito minha amiga e é uma artista que eu admiro demais. E Clarissa também borda, Clarissa tece, faz crochê também. E eu e Clarissa nessa época a gente viu que a gente tinha um material considerável, assim, que dava para fazer uma exposição, por exemplo. Aí a gente foi pensando, isso José nasceu em 2013, essa exposição só rolou em 2016. A gente ficou juntando esses materiais e a gente fez essa exposição lá na Mau Mau. E daí em diante enfim, aí enfim, me formei em arquitetura, José quando tinha um mês eu defendi lá como é que chama? Monografia. Sim. Mas eu nunca mais voltei para arquitetura nesse âmbito, né? Para mim eu faço arquitetura de outras maneiras, assim. Sim. Aí eu criei essa coisa como eu vendia as coisas, eu precisava ter um nome para a marca, digamos assim. Aí linhas de fuga estava muito ligada à questão da arquitetura para mim. Que linhas de fuga tem o ponto de fuga e tem as linhas imaginárias que você constrói os desenhos em perspectiva, né, e tal. Aí, quando eu fui procurar na internet esse nome, linhas de fuga, para ver se alguém já tinha usado esse nome, aí eu topei com Deleuze. Somente. E fiquei investigando essa questão do nome, linhas de fuga, porque eu li linhas de fuga. Vi umas aulas de Deleuze, né, que ele liga nessa coisa do regime de signos e tal. E ele tinha uma frase, assim, que é mais ou menos que linha de fuga, mas é um fugir, não fugindo, é procurar uma arma, é um agir a fuga. É meio que... Aí eu achei muito conveniente com o que eu estava vivendo na época, que eu estava procurando uma arma mesmo. Eu era bem ativa, super das arquiteturas e urbanismo de Recife, era super ativista e tal. E quando me deparei com a maternidade e com essa volta para casa, eu acho que aí teve essa questão do bordado e essa questão mais interna veio. Aí eu meio que fiquei procurando essa arma, assim, para me defender e tal. E até por uma condição de mulher que eu nunca tinha enfrentado, né? Eu nunca sofri grandes preconceitos. Eu sou uma mulher branca, né? Tenho privilégios, tenho uma casa e essas coisas todas. Mas com a maternidade veio muita coisa, assim, que puta que pariu, mulher se fode demais, assim, mulher mãe, marido, ex-marido, essas coisas todas, né, que a gente vai vendo. E isso veio tudo pro meu trabalho. E depois dessa exposição, eu percebi que muita gente meio que ficou muito... Não sei, acho que mexido com o trabalho, porque na realidade eu estava falando de mim, mas eu estou falando da condição da mulher. Então muita gente, enfim, puxou para si a história. E o Linhas de Fuga só fez, assim, eu chamo de decolar, né? Mas assim, decolar enquanto expansão criativa também. E eu comecei a botar o bordado em todos os lugares, porque eu acho que o bordado nesse lugar só num pano, nessa coisa. Desculpa, pode falar. Não, pode finalizar. Não, aí eu fiquei levando bordado para outros lugares também, além desses bordados portáteis e tal, porque eu não chamava nem muito de colar, eu achava que o bordado em si era uma conexãozinha que você tinha com o seu... Enfim, porque eram uns bordados encomendados e tal, eu fazia. Aí era uma conexão com o eu de cada um, assim, que eu fazia uma interpretação que a galera pedia e vendia, né?
Aí a linha fugiu do pano, exatamente. Aí eu fui fazendo bordado em vários lugares, assim. Bordei Isso mesmo. eu acho interessante, né, Clara? Assim, só para porque eu tô adorando te escutar. De fato, eu não sabia, não conhecia o teu processo assim desde o início até esse nome e tudo. Eu acompanho o teu trabalho, mas assim, acompanhando visualmente, né? Mas não tua Sim. trajetória. E eu acho interessante porque esse teu início, ele também como é também semelhante ao de Blenda e fala de repente de Hum. um Não são meus de um filhos, não. É lá em cima, que eu acho que tá alguém tá correndo. de um coletivo aí, né? Assim, como esse bordado inicialmente para vocês duas esteve nesse lugar de uma rigidez, uma perfeição desse até desse corpo feminino, né? Desse lugar da mulher. Então, como vocês duas quebram aí, mais uma vez eu vou usar a palavra paradigmas, né? Quebram aí paradigmas através do bordado para levantar as bandeiras também desse feminino, né? Então Sim. eu acho interessante assim, assim como o Blenda, você também faz uma investigação de suportes, bordando em outros lugares, em outros tecidos. Então, eu acho bacana esse teu processo e como conduz. Conheço também Clara, né? Clarissa, Uhum. mãe também, né? Então vocês têm essa conexão também até desse lugar. E aí, a minha curiosidade agora, de repente, a gente pode ir conversando um pouquinho até como é que tu chega no projeto, né, dos Mulheres que Tecem Pernambuco, que é um projeto belíssimo. Eu não sei se de repente você tem aí alguma coisa que você queira compartilhar conosco de imagem, Tem. do Deixa o teu. site aqui aberto para a gente compartilhar. Massa. Então eu vou te deixar à vontade, certo? Para se você quiser compartilhar com a gente, com quem está em casa, um pouquinho do teu trabalho e depois a gente ir se encaminhando para falar um pouquinho do Mulheres que Tecem, pode ser? Pode, pode. Massa. Então vamos embora. Pronto, aí com essa história do linha de fuga, depois da exposição, esse bordado foi indo para esses lugares. Aí eu fui começando a sendo chamada para outras exposições coletivas. Ontem eu postei uma coisa sobre uma exposição dessas coletivas, que foi em homenagem a Teresa Costa Rego, que faleceu no domingo, né? Enfim, e ela foi me levando, esse bordado ele foi levando para esses lugares, e na realidade eu e Clarice a gente percebeu que a exposição da gente foi a primeira exposição de bordado, tecelagem só, enquanto. Porque tem exposição de pintura, de desenho em carvão, enfim, tem um milhão de coisas, mas de bordado e tecelagem a gente descobriu assim que em Recife foi a primeira. Aí eu fui começar a investigar, eu gosto dessa coisa da pesquisa mesmo, gosto de estudar mesmo. E eu fui começar a investigar algumas coisas e me veio essa coisa de... Como eu bordava desde pequena e fazia crochê, eu sabia que em Pernambuco tinha alguns lugares que tinham, enfim, o fazer como uma coisa comum de várias mulheres, mas eu não sabia exatamente onde é que elas estavam, quais eram as necessidades, quem eram essas mulheres, principalmente. Então a gente foi e, enfim, aí eu fui investigando, assim, e cheguei num lugar que é da invisibilidade. Eu estava ganhando uma certa visibilidade, assim, ainda muito aquém de até mulheres artistas outras, pintoras e tal. Eu acho que o lugar das tecelãs, das artistas têxteis, a gente ainda está galgando até esse lugar de arte têxtil, porque a pintura também já, enfim, ela é considerada uma arte maior, né, nessa noção de arte que a gente tem. E a arte têxtil ela já foi relegada a um espaço menor e a gente está tentando buscar também esse espaço enfim, a gente tá aqui, né? Enfim, esse produto que a gente faz essa linha uma expressão artística, né? Além do Aí, doméstico, né, Clara? então, Além desse lugar doméstico, né? isso. E, enfim, aí eu encontrei várias lacunas nessa pergunta, eu encontrei várias lacunas que eu disse, ó,
Na época, eu tinha um relacionamento com uma pessoa que fazia projetos de cultura e tal. Eu disse, como é que é isso aí de cultura? Vou ler o edital. Aí eu fui e comecei a esboçar o que seria hoje Mulheres Têxteis em Pernambuco, que na época era Artesãs Têxteis de Pernambuco. Eu vou explicar rapidinho porque mudou de nome, porque também é importante explicar. Aí eu peguei e vi que fui fazendo um mapeamento. Como eu sou arquiteta, essa coisa do território sempre foi muito importante para mim, Isso. desse território afetivo e tudo. Aí eu fui fazendo uma coisa, eu disse, rapaz, isso aqui dava um projeto para descobrir quem são essas mulheres, onde é que elas estão e tal. Um E mapeamento, né, Clara? o mapeamento afetivo, né? Porque ele tem o mapeamento afetivo, ele pode ser, essa cartografia, ela pode ser de uma pessoa dentro de si mesmo, ou pode ser uma coisa mais ampla. Nesse caso, é um mapeamento afetivo mais amplo. Eu não mapeio cada mulher dentro da cidade, tipo, a ação dela na cidade, tipo, aqui ela mora, aqui ela vai, não sei o quê. Eu faço esse mapeamento amplo da cidade. Entendi. Aí eu fui atrás disso. Aí na primeira vez eu botei para ir para 8 cidades. Obviamente que o Fucultura nunca aprovaria, ainda bem que não aprovou, porque eu fui para 3 da segunda vez que aprovou e foi um super trabalho, pouquíssima grana. Sim. Mas enfim, aí Mulheres que Tecem surgiu. Quando a gente viajou, o projeto ainda era Artesãs Têxteis de Pernambuco, mas a gente descobriu que as mulheres que são artesãs, ela não pode dizer que são artesãs, porque elas são agricultoras. E por serem agricultoras, elas não podem ter um trabalho outro remunerado, reconhecido. Por quê? Porque o agricultor ele se apresenta como um regime de aposentadoria especial, como um pescador também. Aí, no final da vida, elas vão lá e dizem, olha, eu sou agricultora, aí não precisam pagar o INSS durante a vida toda. Entendi. Só que elas precisam comprovar que são agricultoras na fala. E elas recebem uma perseguição muito grande. Tipo, essas artesãs, como elas têm, às vezes, outro tipo de renda, que faz parte da cultura delas também. Elas tecem e são agricultoras, ou bordam e são agricultoras, mas elas não podem dizer que são. Então, várias conversaram com a gente e a gente não pôde ver, assim, mostrar o rosto delas. Então, a gente tem uma invisibilidade que, além de estar nesse lugar, nesse campo do reconhecimento criativo, né, ela está no campo de invisibilidade do Estado, né, e do sistema capitalista, porque elas são artesãs também. Então, elas estão tipo, na base da pirâmide de verdade, sabe? Então, esse projeto ele virou Mulheres que Tecem em Pernambuco para se sentirem mais à vontade. Em algumas que quiseram mostrar o rosto, não ter o vínculo com a profissão de artesãs. Perfeito. E a gente foi seguindo, a gente já tem um depoimento de 31 mulheres em 5 cidades. Perfeito. E esse projeto ele já está, enfim, ele é um site, todo mundo pode entrar e tal. E a gente quer expandir também. Mulheres que Tecem em Pernambuco, né? mulheresquetecempe.com.br. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tu pediu para mostrar. Agora eu não sei como é que gira aqui, deixa eu ver. Então, aí lá embaixo tem 2 setinhas assim, tu vai ver. Vendo aqui mesmo, deixa eu ver. Ó, o site ficou mais ou menos assim. Agora ele tá bem bonitão, porque a gente fez uma reforma nele. O design é de Laura Morgado. Enfim, a equipe é toda, a maioria feminina. As mulheres que participaram aqui, aqui você tem a apresentação, como é que a gente fez. Aí tem cidades, mulheres, artesanato, tem os vídeos. Cada cidade que a gente foi tem um vídeo. Arretado. Aqui é um mapeamento mais assim, ó. Tipo, a gente foi em Itacaratu tem a tecelagem. Vou entrar aqui para mostrar. Vou entrar, deixa eu ver, em um lugar bem legal. Todos os lugares legais. E essas aqui são as mulheres que a gente conversou. Algumas não têm o rosto, que é justamente porque elas são agricultoras e a gente tirou todo o tipo de informação que pudessem, enfim, prejudicá-las, né? Entendi. E aqui, por exemplo, a gente entra Dona Odete, por exemplo, que é uma rendeira lá de Poção. Eita, que Nessa época que a gente entrevistou ela tinha 90 anos. Oh, meu Deus. Ela tem agora 94.
Clara, e assim, é um poço de conteúdo, né? Eu imagino essas viagens, esses Super, super. mapeamentos, né? É, a gente traz assim a narrativa delas, a gente traz em primeira pessoa completamente, ó. As frases de mais efeito a gente botou maior, assim. Uhum. E o site é bem completo, ele tem não só o relato das mulheres, a narrativa delas em primeira pessoa, mas a gente tem também, enfim, sobre como é feito o fazer artesanal através da narrativa delas, né? Nossa, lindo. Muito sensível. E aí é bem construída, é como uma pesquisa cultural, não tem essa rigidez acadêmica, mas é uma pesquisa que está muito completa, assim, digamos. A gente fez ela bem, enfim, com metodologia, com coisa tudo direitinho. Tá aí toda a equipe que participou, a grande maioria são mulheres, assim, só tem homens em funções aqui e ali, mas o corpo todo é feminino, tá aí a equipe toda. Deixa eu falar rapidinho da equipe. Tem Rose Lima, que é a produtora, maravilhosa. Clarissa entrou agora como pesquisadora, mas Clarissa, ela abordou esse site aqui, ou esse um mapa do site, que tem um. Sim. Enfim, é tudo feito conectado, assim. Laís Domingues, ela tirou as fotos das primeiras. Nas primeiras 3 cidades, aí agora quem foi Laura Mello. Luísa Mareto, que é também psicóloga, ela viajou comigo na primeira vez e fez também comigo essa questão da metodologia, né? Deixa eu ver se tem Laura Morgado, que fez o design. Tem Calô Pacheco, que é a nossa assessora de comunicação. Enfim, bastante gente. Deixa eu ver se eu não esqueci. Aliás, eu esqueci, com certeza, mas. Tem Isabel Sampanoni, que faz os vídeos. Laura Mello, as fotos. Enfim, a equipe tá todinha aqui. Não quero esquecer ninguém, meu Deus. Luísa E Mareto. Clara, assim, é, tem ainda 5 minutinhos, mas eu acredito que assim é um projeto que preenche tanto, né? Porque só de te ver mostrando um pouquinho Oxe, é dessas muita coisa. mulheres, dessas histórias, né? E você sentar com esse poço aí de conhecimento, de memórias. Então, eu acredito que como isso preenche, né, Sim. a gente. Mas chega para tu agora, de forma breve, eu sei que são muitas histórias, mas chega assim alguma em especial que tu pode compartilhar com a gente de forma breve, assim, E algum artesã tu fala? Ou alguma história do isso, projeto? dessas mulheres, de uma dessas mulheres que você Ah, trouxe aí pra gente. eu vou falar, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher aqui rapidamente. Eu vou falar de riso, que tem Massa. riso no nome. Risolange, ela é uma artesã lá de Lagoa do Carro. Na época que a gente falou com ela, ela era, enfim, a presidente lá da associação. E Riso, ela ensinou muitas coisas pra gente. Ela fala, assim, ela é muito generosa, aquela pessoa, assim, extremamente, enfim, prazerosa de você conhecer, você sente e aprende, sabe? E Riso, ela traz uma questão muito forte, que é a questão dessa coisa das mulheres estarem juntas em associação, essa coisa do associativismo, que a gente viu que nenhuma outra cidade como Lagoa do Carro tem essa coisa tão forte, e quando não são assim, as mulheres estão muito, enfim, desassistidas. Juntas, elas realmente são mais fortes enfim, ela traz muito isso, sabe, na fala dela. E ela falou tão lindamente da rua dela, enquanto enfim, a gente perguntava para elas onde é que elas queriam ser entrevistadas. E a gente foi entrevistadas não, a gente chama de entrevista não, a gente chama de conversa. A gente foi conversar com elas onde elas queriam. E a gente foi para a associação. E quando chegou na associação, ela falava dessa rua que ela morou quando era criança e tal. E essa rua. Aí a gente foi até a rua da casa dela.
Enfim, aí tem os vizinhos, a história dos vizinhos, ela tem uma história muito forte de amor com o pai, assim. Então ela falava assim muito do pai, da rua. Aí menina começou uma revoada, assim, muitas borboletas amarelas, assim. Ah, foi um negócio lindo. Depois que terminou a entrevista, a conversa, a gente foi lá e, enfim, e ficou encantada, assim, com ela, assim. Até hoje, eu não sei exatamente te dizer tudo que ela disse, né? Mas, assim, o que ficou para mim é que, enfim, tinha a gente fica falando dessas pessoas e trazendo essa coisa que a gente viveu, mas nunca vai dar conta, nenhuma pesquisa, nenhum site vai dar conta do que a gente viveu. E isso, por exemplo, de ter uma revoada de borboleta amarela enquanto ela estava na rua dela, todo mundo quase chorando. Enfim, foi bem bonito. E o que é que riso deixa de mensagem, assim, Clara, para tu? Ah, pronto, o Riso disse uma coisa assim, que eu até pego essa frase de vez em quando alguém tá muito, enfim, não quer fazer um trabalho, aí eu mando. Ela disse que, olha, você tem que fazer o seu trabalho. Se você fazer alguma coisa não gostando, você vai demorar muito mais, você vai ser muito mais, enfim, vai ficar fazendo as coisas muito ruins, agoniada. Sim. Aí, mas se você fizer o que você tem que fazer, gostando, vai ser muito melhor. Aí, de vez em quando, quando eu tô muito aperreada, assim, ai meu Deus, deixa eu fazer, não sei o que, eu vem riso na minha cabeça. Inclusive, eu falei com ela essa semana, pedindo ajuda. Eu só vim pedindo ajuda ao povo. Ah, Pedindo ajuda para. Porque essa pesquisa, ela vai para o meu doutorado agora, se eu passar. sim. Porque eu tenho essa necessidade de falar dessa questão do território afetivo e o território construído, porque essas mulheres deram títulos às cidades que elas estão. Todas as cidades que a gente foi tinham um título. E esse título, ele não, na realidade, ele não reconhece institucionalmente as mulheres que deram o título. É um negócio desse jeito, né? Aí eu quero fazer esse estudo, e Riso estava me ajudando muito falando Lagoa do Carro, que a Lagoa do Carro deixou de ser cidade, ou deixou de ser distrito para virar cidade, logo após a associação ser criada. Então é muito forte isso na cidade. E é isso. E Clara, eu agradeço muito esse teu compartilhamento de riso, né, com a gente. A mensagem que ficou para mim foi de fato o que a gente se propôs escolher fazer, que a gente faça realmente com afeto, com verdade, né, para que seja honesto, para que nossa Sim. arte seja honesta, para que nosso discurso seja honesto. Então, eu te agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade. Agradeço muito o teu compartilhamento também do projeto, do site, trazendo um pouquinho para a gente também dessa generosidade de riso. Então, a gente vai finalizando hoje, Clara. E aí, a gente tem mais um minutinho. Se você tiver algum convite para fazer quem está em casa. Eu tenho um convite muito importante, que a gente está para lançar as duas últimas cidades que a gente foi, que é Macaparana e Tacira. Então, Certo. acompanha lá no site, acompanha nas redes, Mulheres que Tecem PE aqui no Instagram. Vai estar tudo lá direitinho. E dia 8 a gente tem uma live, eu e Rose Lima, que é falando dessa produção audiovisual do projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa metodologia de abordagem, de como é que mulheres, enfim, conheceram mulheres e mostram mulheres na tela, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais profundamente. É dia 8. Massa. Então, gente, eu vou finalizar com a presença de Clara aqui, que a gente tem alguns minutos, segundinhos. Então, eu agradeço muito para quem participou da live, nossas convidadas e vocês que assistiram. Essa live vai ficar salva no IGTV, certo, gente? E para a semana a gente tem uma outra live, então fiquem ligados aí em casa, certo? Um beijo grande, Clara, muito obrigada. Beijo Um todo mundo que cheiro, mandou beijinhos gente. e coisas aí. É porque eu tô nervosa.